Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Fernanda Oliveira e na aula de hoje a gente vai estudar sobre os níveis de organização da vida. Nessa aula a gente vai entender como a vida está organizada no nosso planeta, desde sua forma mais simples, desde a menor unidade que consiste os organismos, até a Terra como um todo. Então vamos lá. Bem, a maioria dos organismos pluricelulares, eles são formados por grupos especializados de células. Só que até a gente chegar na célula, a gente vai ter aí outras unidades que formam esta célula. Então, a gente começa desde o átomo, que é a menor unidade que constitui a matéria. Então, a gente tem a junção desses átomos formando aí as moléculas, até chegar nas organelas, que estão presentes aqui dentro das células. Esse conjunto de células, né, esse grupo especializado de células, a gente vai chamar de tecidos. Estes tecidos, eles vão se agrupar formando aquilo que a gente chama de órgãos. Estes órgãos integrados em unidades mais amplas vão formar aí o que a gente chama de sistema. Então, a junção desses sistemas vai dar origem ao que a gente chama de organismos. E aí aqui, se vocês prestarem bastante atenção nessa imagem, a gente já começa a ver aqui o surgimento de novos conceitos a partir de organismos, como as populações, as comunidades e os ecossistemas, até chegar na biosfera. Então, a ecologia, ela se preocupa com essas relações que ocorrem nesses níveis de organização que vai muito além do organismo. Então, a gente tem as populações, as comunidades e os ecossistemas. E agora a gente vai entender, né, o que forma uma população, uma comunidade e um ecossistema. Bem, uma população, ela é formada por indivíduos da mesma espécie. Esses indivíduos, eles vivem em uma mesma área e eles mantêm relações entre si, como, por exemplo, é o caso da população de uma cidade, né? Ali a gente tem indivíduos da mesma espécie, que somos nós, seres humanos, compartilhando ali esse mesmo ambiente e trocando relações entre nós mesmos. E a gente ainda tem, né, outros exemplos de população, como, por exemplo, um, um uma área habitada ali por esquilos, né, em uma floresta, ou a população de sapos em uma lagoa. Então, esse é o conceito de população. São esses indivíduos da mesma espécie que trocam relações entre si dentro de uma determinada área. Essas populações de uma região, elas vão depender uma das outras. Por exemplo, os animais não vivem sem as plantas, pois são as plantas que vão produzir substâncias orgânicas, né? Os açúcares, as gorduras, as proteínas. E eles vão se utilizar da matéria-prima, né? Dessa matéria-prima, para o seu crescimento, manutenção e obtenção de energia. Então, as populações que vivem na mesma área e mantêm relações entre si, elas vão formar aí um novo nível de organização, que a gente vai chamar de comunidade. Então, a gente pode conceituar uma comunidade basicamente aí como um conjunto de várias populações que vivem no mesmo local. Enquanto a gente tem a população como indivíduos da mesma espécie compartilhando uma área, agora a gente tem várias populações compartilhando uma área, formando então uma comunidade. E as relações entre os seres vivos, né, com o meio físico, como por exemplo com o ar, com a luz, com a temperatura, com a umidade, com o solo, com o gás carbônico, por exemplo, com a água, com os sais minerais, que são transformados pelas plantas em substâncias orgânicas, e a gente tem aí os micro-organismos que vivem na terra e transformam a matéria orgânica das folhas mortas dos cadáveres novamente em substâncias minerais.
Então, portanto, há aí um constante intercâmbio de matéria e energia entre esses seres vivos e o ambiente. E esses fatores físicos e químicos que interagem com os seres vivos, eles são chamados de fatores abióticos. Ou seja, os fatores abióticos são aqueles que não têm vida. Enquanto tudo aquilo que tem vida na natureza, a gente vai chamar aí de fatores bióticos, né? Os seres vivos. Bio vem de vida. Então, os fatores abióticos são todos esses fatores que não têm vida, como, por exemplo, aí o meio físico em geral, o ar, a luz, a temperatura, e os seres vivos formando aí os fatores bióticos, os seres que têm vida na natureza. E aí a interação e reunião da comunidade com o ambiente físico formam aquilo que a gente chama de ecossistema. Então, uma floresta com sua vegetação, seus animais, seu solo, seu clima, é um ecossistema. Assim como um lago, por exemplo, né? Porque ali a gente vai ter vários fatores dentro daquele ambiente, os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, falando de uma forma bem simples, o ecossistema, ele é a interação das comunidades com o meio abiótico. E aí, como exemplo de ecossistemas, a gente tem, por exemplo, os nossos biomas. E aí a gente pode falar que um conjunto de floresta, de campos, de desertos e outros grandes ecossistemas, eles vão formar a biosfera. A biosfera, ela pode ser entendida como a região da Terra onde há vida. Então, a biosfera, ela vai ser aí esse conjunto de tudo que tem vida, né? Bio, vida, biosfera. Essa esfera aí, contendo o conjunto de tudo aquilo que tem vida. Então, são conceitos bem simples, não precisa fazer confusão na hora de definir cada um. É só você partir lá da população, que são indivíduos, né, da mesma espécie que dividem um determinado ambiente, a comunidade, que é esse conjunto de populações, mantendo interações entre si, o ecossistema, que é o conjunto, né, dos fatores bióticos com os fatores abióticos, essa interação entre esses dois fatores, os que têm vida e os que não têm vida, até chegar na biosfera, que é o conjunto de tudo, né? Que é essa área onde é possível encontrar vida. E aí, a gente parte agora para dois conceitos que geralmente dá uma leve confundida na cabeça dos alunos, que é o hábitat e o nicho ecológico. É muito comum os alunos hoje em dia se confundirem em relação a esses dois conceitos, mas também é bem simples essa diferenciação. O hábitat, ele, de acordo com a ecologia, ele é o lugar em que uma espécie é encontrada. Por exemplo, é ali onde aquela espécie mora, vamos colocar assim de forma mais simples. Então, a gente tem, por exemplo, um tigre que mora em uma determinada floresta, é encontrado em uma determinada floresta, aquela floresta é o hábitat desse tigre. Então, de forma bem ampla, o hábitat é o lugar onde a gente pode encontrar uma espécie, onde aquela espécie está se desenvolvendo. Ali tem as condições ideais para o desenvolvimento da espécie, é o hábitat. A casinha, entre aspas, né, dos seres vivos. E quando a gente fala de hábitat, não tem como a gente não falar da destruição desse local, né? E aí a gente tem vários fatores que vêm estar causando a destruição dos hábitats, como, por exemplo, a pecuária, a criação de gado. Para a gente criar o gado, a gente acaba desmatando uma região muito grande. Então, a gente está destruindo o hábitat de alguma outra espécie. Só que, ao mesmo tempo
que o ser humano ele está destruindo hábitats naturais, ele acaba criando outro, porque a gente também tem essa capacidade de criação de hábitats. Porque ali a gente está proporcionando as condições ideais para o gado viver, mesmo que seja, né, em prol ali do nosso benefício, que é para a obtenção de carne. Outro fator que causa a destruição dos hábitats é o desmatamento, porque a gente tem uma grande quantidade de animais que moram, né, nas árvores, digamos assim. Então, quando a gente faz a derrubada da floresta, a gente, consequentemente, está destruindo um hábitat. Isso sem falar nas outras consequências que o desmatamento traz para a natureza de uma forma geral. E ainda tem a questão das queimadas, que ultimamente, né, nos últimos anos a gente tem visto muito essa questão das queimadas, está muito em foco, a gente está ouvindo falar demais, é realmente uma questão alarmante, preocupante, e que consequentemente vai destruir muitos hábitats, porque as proporções de uma queimada são gigantescas, a destruição é enorme. E a destruição dos hábitats, ela acaba culminando principalmente na ela acaba culminando principalmente na destruição de espécies, né? Na extinção de espécies. Algumas espécies deixam de existir em decorrência da destruição do seu hábitat natural. E aí, a gente tem agora o nicho ecológico. Então, enquanto o hábitat, ou habitat, né? Algumas pessoas preferem habitat, é ali o lugar onde esse animal mora, o nicho ecológico ele vai ser compreendido através da relação que uma espécie mantém com as outras espécies. A relação que ela mantém com o meio físico. Então, essa relação, essa interação, a gente vai chamar de nicho ecológico. Então, desse modo, para reconhecer um nicho ecológico de uma espécie, a gente precisa saber do que ela se alimenta, onde ela se reproduz, onde ela se abriga, como ela se defende de seus predadores. Então, o nicho ecológico ele corresponde ao modo de vida ou ao papel ecológico que essa espécie desempenha no ecossistema. Então, para a gente compreender o que é nicho ecológico, é bem simples, ele está relacionado com o modo de vida que esse animal, que esse ser desempenha aí na natureza. E quando a gente fala nesse modo de vida, a gente está se referindo a como ele se alimenta, a como ele se reproduz, a como ele ataca, a como ele se defende. Então, é aí realmente o papel ecológico dos seres vivos na natureza. A gente vai compreender como nicho ecológico. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, que é para a gente fixar essa diferença entre habitat, hábitat e nicho ecológico. Trouxe aqui um exemplo bem contextualizado para vocês. Aqui a gente tem o carcará na primeira imagem, que é, né, uma ave carnívora que habita, inclusive, aqui a nossa caatinga, enquanto a gente tem a cutia, aqui na segunda imagem, que é, né, um roedor herbívoro, que se alimenta de vegetais. E aí, esses dois, eles habitam a caatinga. Só que eles compartilham do mesmo hábitat, que é a caatinga, ou seja, eles dois moram na caatinga, são encontrados aqui, mas eles têm nichos ecológicos diferentes. Por quê? Porque o papel ecológico do carcará é diferente do papel ecológico da cutia. A forma como eles se alimentam é diferente, como eles se defendem ou atacam dos seus predadores ou presas é diferente. A sua forma de reprodução, a sua interação com a natureza de forma geral, o seu papel ecológico é diferente. Cada um desempenha uma função na natureza. Então, a gente diz que eles compartilham do mesmo hábitat, eles têm hábitat
hábitat ou habitat, como vocês preferirem, igual, mas tem nichos ecológicos diferentes. Então, pessoal, essa foi a minha contribuição hoje para vocês, né? Explicando esses conceitos em relação aos níveis de organização da vida no nosso planeta. E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar na nossa aula, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou ter todo o prazer de olhar. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.